Oi, cestinho, como estão vocês? Turminha, nós então começamos a falar sobre a ecologia, estudamos a organização da natureza, não foi? Nós falamos sobre organismo, espécie, população, comunidade, ecossistema e biosfera. E nós falamos que lá na natureza, quando os fatores bióticos se interagem, se relacionam com os fatores abióticos, a gente tem um ecossistema. Logo, um ecossistema, ele é formado pela interação dos fatores bióticos e abióticos. Vamos hoje começar a estudar os fatores abióticos, que são os componentes não vivos do ecossistema. Se eu chegar lá na natureza e tirar todos os seres vivos daquele lugar, só sobram os fatores abióticos, os fatores não vivos. São eles: oxigênio, indispensável à nossa respiração; luz, extremamente necessária para as plantas sobreviverem; temperatura, quente ou frio, delimita a sobrevivência de muitas espécies; umidade, que é a quantidade de ar que existe na atmosfera; pressão atmosférica, que é a força que o ar faz sobre os seres; e salinidade, que é a quantidade de sal que existe no ambiente. Então, os principais fatores abióticos de um ecossistema são esses aí: oxigênio, luz, temperatura, umidade, pressão atmosférica e salinidade. Perceba que nenhum deles é vivo. Nenhum deles é formado de célula, nenhum deles tem capacidade de reprodução, de mutação, tem DNA. São coisas, né? São fatores não vivos. Porém, os seres vivos dependem inteiramente desses fatores não vivos. Repetindo, porque é importante, quando esses fatores estão aí na sua frente, os abióticos, os não vivos, se juntam com os fatores vivos, que são todos os seres vivos, eu formo um ecossistema. Certinho? Aqui nas nossas aulas, na nossa aula de hoje, gente, nós vamos estudar o oxigênio e a sua importância e a luz, tá bem? Nós vamos estudando assim de 2 em 2 em cada aula. Então, na aula de hoje, vamos ver o oxigênio e a luz, na próxima aula, temperatura e umidade, e por último, pressão atmosférica e salinidade. Vamos ver com cuidado e sem pressa, porque o objetivo é aprender. Bom, oxigênio. O que nós sabemos do oxigênio, né? O oxigênio, turma, ele é uma molécula, como você pode perceber aqui, ó, na ponta da caneta, cuja fórmula química é O2. Por que 2? Porque a molécula do oxigênio, ela é formada por 2 átomos de oxigênio. Perceba que aqui tem uma bolinha representando um átomo. Quando esse átomo estabelece uma ligação química com outro átomo de oxigênio, eu tenho a molécula de oxigênio. É esta molécula que é o gás da respiração de muitos seres vivos. E eu digo que os seres vivos que usam o oxigênio na respiração são chamados de seres aeróbicos. Seres aeróbicos. Aero vem de ar, certo? Bio ou bico é vida. Então, os seres vivos que usam o ar são os seres vivos aeróbicos. O que é no ar que eles usam? A molécula de O2, que é o oxigênio molecular. O oxigênio é o segundo gás mais abundante da atmosfera. Quem é o primeiro, Cris? Primeiro, gente, o gás que tem maior quantidade no nosso ar é o gás nitrogênio. O nitrogênio, ele existe na atmosfera numa quantidade aproximada de 70%. O oxigênio, numa quantidade aproximada de 20%, tá bom? Então, o oxigênio é o segundo gás mais abundante do ar. Os seres aquáticos, né, os seres vivos que vivem na água, peixes, alguns moluscos como lesmas, as ostras, as estrelas do mar,
São animais que retiram o oxigênio que se encontra dissolvido na água. Sim, gente, o oxigênio ele tem capacidade de dissolução na água. E aí, esses animais que vivem na água retiram o oxigênio da água. Os seres terrestres, né, as aves, as minhocas, quem mais? Os morcegos, os elefantes, a gente retira o oxigênio que está no ar. Nosso pulmão é adaptado para tirar o oxigênio do ar, tanto que quando a gente vai nadar e mergulhar, a gente não consegue respirar. Por quê? Porque os nossos pulmões são órgãos que foram adaptados e evoluíram para assimilar, para absorver o oxigênio do ar. Os seres aquáticos têm brânquias, né, turminha? E aí eles conseguem retirar o oxigênio da água. Vamos ver a imagem disso, do sistema respiratório? Observe esse slide, tá? Eu tenho 2 tipos de peixes diferentes representados. Olha, um tubarão, né? E um peixe aqui, vamos chamar ele de dourado, ou de lambari, o que você quiser. Turma, os animais aquáticos, em sua maioria, os peixes, por exemplo, eles têm aqui, ó, na parte lateral do corpo, ó, essa substância aqui, ó, de cor vermelha, que é chamada de brânquias. As brânquias são os órgãos desses seres aquáticos que retiram o oxigênio dissolvido na água. Então, acompanha aqui comigo no tubarão. Segue essa seta azul aqui, ó, tá vendo? A água, ela é rica em oxigênio. O oxigênio fica dissolvido, misturado na água. O peixe, ele engole essa água e ao invés dessa água chegar lá no estômago dele, a água, ela é mandada para as brânquias, olha aqui. Aí a água entra pela boca e sai pelas brânquias. Então o peixe não fica bebendo água 24 horas por dia. E na hora que a água passa pelas brânquias, as brânquias, que são essas estruturas vermelhas, seguram o oxigênio. Gente, interessante, não é? E assim eles respiram. Com esse peixe aqui, ó, é a mesma coisa. A água entra pela boca com o oxigênio dissolvido e essa água sai pela brânquia. Tá vendo a seta azul aqui, azul claro, indicando a água entrando pela boca e sai pela brânquia? Mas quando a água passa pela brânquia, a brânquia segura o oxigênio. E, gente, eles vão fazer esse processo de respirar o gás oxigênio por toda a vida deles, né? E os seres terrestres? Os seres terrestres, como os humanos, turma, não têm brânquias, mas nós apresentamos pulmões, que são esses órgãos aqui, ó, que ficam no nosso tronco, né, na região do nosso peito. Os pulmões, eles são órgãos adaptados a absorver o oxigênio do ar. Então, aqui é ar, né, aqui é o nariz. O ar entra pelo nariz ou pela boca e ele vai ser mandado lá para os pulmões. E assim nós respiramos as tartarugas, os jacarés, as serpentes, os cangurus, quem mais? O ornitorrinco. Todos os seres terrestres respiram assim. Ah, Cris, o ornitorrinco não é terrestre, mas ele não tem brânquias, ele tem pulmões. Então, ele tem que sair da água para respirar. É o que acontece com a baleia também. A baleia é um mamífero aquático, só que ela não consegue respirar embaixo d'água, porque ela não tem brânquias, ela tem pulmões. Então, ela tem que subir na superfície e puxar o oxigênio que está no ar, e não na água. Gente, essas coisas são muito interessantes, né? A evolução traçou esses órgãos, né? As brânquias, os pulmões. Vocês gostam? Eu gosto de saber disso. Adiante. Tudo bem. Onde o oxigênio é produzido? Turma, o oxigênio, esse gás importantíssimo para a nossa vida, o O2, ele é produzido numa reação química conhecida como fotossíntese. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em fotossíntese. Fotossíntese é o nome da reação química que produz o oxigênio. Quem realiza a fotossíntese? Olha aqui o desenho. Plantas. Além das plantas, tem mais alguém? Tem. As algas. Plantas e algas são seres
Fotossintetizantes são seres que fazem a fotossíntese. Como é essa reação química? Observe aqui comigo, tá? Na ponta da caneta. A planta, turminha, coloquei o tomate, ó, tá? Em homenagem a vocês, daquele experimento do tomate. A planta, turminha, ela absorve água do solo pelas raízes. Então, a água entra pelas raízes e sobe até as folhas, certo? A planta usa também o gás carbônico, que é um tipo de gás que existe no ar. Assim como existe o oxigênio, existe o gás carbônico. Na presença de luz do sol, aqui no cantinho, ó, tem um sol mandando luz para essa planta. A fotossíntese só acontece de dia se tiver sol. Ela é uma reação dependente da luz, tá bom? Em que a planta pega a água do solo, pega o gás carbônico do ar e lá dentro da folha ela consegue transformar esse gás carbônico, essa água, em oxigênio. Então, qual é a origem do oxigênio? O oxigênio ele é fabricado numa reação química realizada pelas plantas e pelas algas, chamada de fotossíntese. A palavra foto significa luz. Fotografia. Foto é luz, grafia é escrita. O que é uma fotografia? É uma escrita com a luz. Gente, só existe fotografia em ambiente claro. Espera anoitecer, fecha todo o seu quarto, apaga a luz, não deixa nenhuma luz entrar. Tira uma foto do celular sem flash, não aparece nada, porque fotografia depende de luz, assim como a fotossíntese depende de luz. Nunca se esqueçam dessa palavra foto. Foto significa luz. A fotossíntese é uma reação química que os seres produzem, em que os seres produzem oxigênio, ok? E glicose, que eu vou explicar mais para frente. Para produzir esse oxigênio, é necessário água e gás carbônico e luz do sol. Simples, né? Adiante. Olha que bonitinho esse desenho, tá? Eu tenho, então, um animal e um vegetal. Um animal e um vegetal. As plantas, então, elas realizam a reação química chamada fotossíntese. Na reação da fotossíntese, a planta consome quem? O dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Então, a planta absorve gás carbônico e libera oxigênio. E esse oxigênio vai ser usado por quem? Pelos animais. Em qual processo? Na nossa respiração. Então, a gente inspira oxigênio e expira gás carbônico. O gás carbônico que sai da nossa respiração é usado para as plantas fazerem a fotossíntese. Ô, gente, observe que a respiração é o contrário da fotossíntese, olha. Fotossíntese libera oxigênio e consome gás carbônico. Respiração consome oxigênio e libera gás carbônico. São duas reações que são necessárias, uma depende da outra. Legal, né? Muito bom. Adiante. Turma, coloquei esse slide para vocês sempre se lembrarem que não é só as plantas que fazem fotossíntese. Eu tenho aqui uma árvore para representar as plantas que são fotossintetizantes, mas, olha aqui embaixo, as algas, são algas, tá? As algas também fazem fotossíntese. Essas aqui são algas macroscópicas, algas que eu enxergo a olho nu. E essas aqui, ó, isso aqui é uma foto de microscópio. São algas unicelulares microscópicas, algas que eu só consigo enxergar no microscópio. Tem 3 tipos aqui, ó. Essa aqui é um tipo. Essa bolinha aqui é outro tipo e essa compridinha aqui, ó, é outro tipo. Turma, anotem o que eu vou te dizer. Essas algas microscópicas que vivem no oceano, nos rios, elas são o pulmão do mundo. O que isso quer dizer? Que a maior parte do oxigênio que existe na Terra não vem das florestas, vem das algas microscópicas dos oceanos. Então, o pulmão do mundo
São as algas microscópicas do oceano. São elas que fazem muita fotossíntese e liberam muito oxigênio que a gente usa para viver. E a gente faz o que com o oceano? Polui com plástico, né? Isso é assunto para outra aula, tá? Uma aula de desequilíbrio ambiental e poluição. Mas quem é que coloca oxigênio na nossa atmosfera em grande quantidade? As algas. Aí você diz assim para mim, Cris, por que as plantas não são o pulmão do mundo se tem muita planta? Porque os cientistas comprovaram que todo o oxigênio que uma planta produz de dia na fotossíntese, ela usa de noite para respirar, porque planta também é ser vivo que respira oxigênio. Então, ela faz o oxigênio de dia que ela vai usar de noite. Esse aqui, gente, faz também a mesma coisa, só que a quantidade que essas algas produzem de oxigênio é muito maior do que elas gastam, então sobra, e o que sobra a gente respira. Pensa no grupo de cientistas que descobriu isso, que maravilha! Descobriram que quem oxigena a nossa atmosfera em grande quantidade são as algas invisíveis aos nossos olhos. Sabe aquela citação do Antony de Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe? Realmente, o essencial é invisível aos olhos. Essas algas são essenciais e são invisíveis aos nossos olhos. Adiante. Turma, o segundo fator abiótico que nós vamos estudar é a luz. Mas não é essa luz daqui do meu quarto onde eu tô gravando para vocês, não. É a luz do sol. O sol é uma estrela que um dia vai morrer, não é isso? As estrelas nascem, crescem muito, depois diminuem até morrer. Então, aqui é uma imagem do sol, né? E aqui uma outra imagem do sol. A luz do sol é essencial à vida. Se não existisse luz do sol, não haveria vida na Terra. Por quê? Porque, turma, quem faz planta viver é a luz do sol. Sem luz do sol, não existiriam as plantas. Sem plantas, toda a cadeia alimentar ela morreria, porque as plantas são o começo da cadeia alimentar. Vamos falar um pouquinho de luz do sol. Nós acabamos de entender que a luz do sol é necessária para aquela reação química que nós chamamos de fotossíntese. Meu cachorro tá que late aqui, gente. Deixa eu fazer ele calar a boca ali, peraí. Bom, estava eu dizendo a vocês que a luz do sol, ela é importante para a fotossíntese. E olha essa imagem, turma. A luz do sol entrando numa floresta, né? E perceba como a luz toca nas folhas. Assim que a luz do sol toca nas folhas, as folhas começam a produzir o oxigênio. Na reação química da fotossíntese. Olha que imagem mais bonita, né? A luz do sol, ela move a vida. Adiante. Vamos relembrar aqui, então. A fotossíntese, eu preciso de quem? De luz do sol. Preciso de planta. Poderia ser uma alga aqui? Poderia, tá? Eu que não encontrei um desenho de alga, porque eu queria colocar uma alga. Mas vamos entender a fotossíntese. Gente, na fotossíntese, a planta, então, absorve água pelas raízes, vocês se lembram? Absorve o gás carbônico do ar. Dentro das folhas, esse gás carbônico e a água, ela se transforma em oxigênio. E também em glicose. Glicose, gente, é um açúcar. Sabe quando você vai adoçar o seu café, o seu suco, que você vai na cozinha da sua mãe e pega aquele açúcar branco? Aquilo é glicose. Quem é que fez aquela glicose da sua casa? A cana-de-açúcar. A cana é o quê? É uma planta. Então, quem faz o açúcar é planta? Sim, gente. Todas as plantas fazem glicose, que é o açúcar. Como? Através da fotossíntese. Por quê? Porque glicose é o alimento das plantas e das algas. O que planta come? Terra. Não, senhor, planta não come terra. Se planta comesse terra, ao longo do tempo, o que ia acontecer com a terra do vaso?
Ela ia acabando porque a planta ia comendo. E isso acontece? Não. Pergunte à sua mãe se a quantidade de terra que ela tem no vaso da planta vai diminuindo com o tempo. Não vai. Sabe por quê? Porque planta não come terra. A planta usa a terra para absorver água e sais minerais. O que planta come é glicose. Ah, Cris, então a planta faz a própria comida dela? Sim, as plantas são autossuficientes. Eu queria ser uma árvore muito grande para poder fazer a minha própria comida. Gente, as plantas fazem comida para elas e para nós. Você não come açúcar? Você não come farinha de trigo? Farinha de trigo também é a pura glicose, a glicose que o trigo fabricou. Fabricou como? Na fotossíntese. Gente, isso não é lindo? Isso é muito interessante. Como é que pode evoluir neste planeta Terra lindo um ser chamado planta e alga que consegue fazer o próprio almoço, a própria janta, o próprio café da manhã? Esse ser é muito autossuficiente. Ele é um ser autótrofo. Ele é um ser autônomo, fotossintetizante. Ele não tem que caçar a comida dele, não. Ele já faz dentro das folhas. Isso não é lindo? Isso não é maravilhoso? Eu queria poder fazer meu próprio alimento só indo ali pro sol um tiquinho. Interessante, não é? Então, conte isso à sua mãe. A sua mãe deve achar que planta come terra, planta come glicose, glicose que ela mesma fabrica no processo de fotossíntese. Tá bom? E é um processo que depende de um fator abiótico que estamos estudando, que é a luz do sol. Não acontece fotossíntese à noite. Por quê? Porque para essa reação acontecer, é necessário a luz bater na folha. Gente, olha que evolução. Acho maravilhoso. Adiante. Há plantas, turma, que precisam de muita luz, como é o caso do girassol. O girassol, ele só cresce se tiver muita luz, né? Tanto que ele se movimenta em direção à luz do sol. O girassol segue o sol, isso é verdade. E existem outras plantas, como as samambaias, por exemplo, que gostam de pouca luz. Elas gostam de sombra. Se colocar ela no sol, ela começa a ficar amarelada e morre. Então, na natureza, tem essa diversidade. Existem plantas que amam luz e plantas que não gostam de muita luz. Tem que ter, mas só um pouquinho, tá? A samambaia não gosta de muita luz. O antúrio não gosta de muita luz. Qual outra? Umas folhagens não gostam de luz. Quem é que ama a luz? O cacto, o girassol, tá bom? Interessante, né? Isso é adaptação, né? Adiante. E os animais? Como é que os animais se relacionam com a luz? Turminha, nós, animais, olha aqui, uma mulher. Nós precisamos de luz para fazer a vitamina D. Cris, eu posso comprar? Pode aqui, ó. Você compra também vitamina D assim, ó, né, na farmácia. Mas a vitamina D, ela é produzida na nossa pele. Por isso que tá aqui a mulher de biquíni, ó. A vitamina D, ela é produzida na nossa pele, com a ajuda de quem? Da luz do sol. Vocês já viram que médico recomenda os bebezinhos e os idosos a tomarem um pouquinho de sol todo dia? Por quê? Para sintetizar a vitamina D. Cris, o que a vitamina D, que é fabricada na pele, faz no meu corpo? Ela deixa os seus ossos fortes. A vitamina D deixa o osso muito forte, muito saudável. Você que anda no sol aí, por exemplo, nas aulas presenciais, vocês iam para a escola a pé e voltavam a pé, né? Quando vocês voltavam, que já era na hora do almoço, vocês não pegavam aquele solzinho no braço? É ótimo para você fazer vitamina D, tá? Interessante, não é? Então, os animais dependem de luz do sol para fazer vitamina D. Pessoas que têm pouca vitamina D quebram o osso à toa. Caiu, quebrou o osso, porque o osso fica fraco. Existem também animais, gente, que gostam de luz e outros que não, né? Por exemplo,
As minhocas e os morcegos são animais que não gostam de luz, tanto que as minhocas ficam embaixo da terra e nem olho elas têm. Elas são adaptadas à escuridão. E os morcegos também não enxergam muito bem, ou a maioria é cega. Por quê? Porque eles adaptaram-se a viver em locais escuros, que são as cavernas, e sair à noite para procurar o alimento. Então, morcego e minhoca são animais que não se adaptaram com a luz do sol. Eles preferem o escuro. E vivem muito bem assim no escuro, né? Gente, olha que lindo as asas dos morcegos. Olha que lindo a minhoca. Tá vendo que o corpo dela é divididinho, ó? Você consegue ver uns risquinhos por todo o corpo dela? É uma característica das minhocas. Quando nós estivermos no 7º ano, eu vou ter muito prazer em falar com vocês sobre os anelídeos e os mamíferos. Adiante. Em contrapartida, existem alguns animais que amam a luz do sol. As borboletas. Borboleta é um inseto que ama voar no sol. E os lagartos? Quem nunca viu um lagarto no muro pegando sol? Então, tem animais que gostam muito da luz do sol e outros que não gostam. E isso é diversidade, isso é evolução e nós temos que respeitar muito tudo isso. Adiante. E os animais aquáticos? Como é que funciona a distribuição de luz no mar, por exemplo? Gente, o mar é muito profundo, vocês sabem. Então, eu consigo dividir o mar em 3 partes, chamadas zonas. A parte de cima, onde a luz do sol ilumina muito bem, tá vendo que tá mais clarinho aqui, tá mais ou menos aqui, tá mais escuro embaixo? Então, aqui onde a luz do sol chega em grande quantidade, na superfície da água, é chamada de zona eufótica. Aqui tem muitas daquelas algas fotossintetizantes, aquelas do pulmão do mundo. Lá no meio do mar, onde chega menos quantidade de luz, eu chamo de zona disfótica. Aqui chega luz, mas chega pouca. E lá no fundão do oceano, onde não chega a luz do sol, é a zona afótica. Então, o oceano ele é dividido nas partes. Uma parte que recebe muita luz, que é a parte da superfície. A parte do meio chega menos luz e a parte do fundo não chega luz. Então, gente, eu vou ter seres fotossintetizantes, seres que fazem fotossíntese, só aqui em grande quantidade e um pouco aqui. Lá embaixo, como não chega a luz do sol, não existem algas fotossintetizantes e nem plantas aquáticas fotossintetizantes. Aqui vivem os animais abissais, né? O peixe-diabo. Ó, esse aqui é o peixe-diabo, aquele que tem uma luz no focinho, né? Aqueles animais esquisitos. Então, olha, na superfície, eu tenho muitas algas que fazem a fotossíntese, tenho muitos animais também. No meio do mar, na zona disfótica, chega um pouco de luz também. E lá no fundo não chega luz. Então, aqui embaixo não existe seres fotossintetizantes. Tá bom? Tranquilo? Espero que tenham gostado, então, de estudar um pouco sobre os fatores abióticos. Vou deixar uma tarefinha para vocês fazerem aí durante o horário de aula. E a gente continua mais pra frente, tá bom? Um abraço.